Hoje temos assim a oportunidade de falar um pouquinho a respeito de começar, né? Todo começo ele é desafiador, mas é necessário que comecemos. A grandeza não começa nos palcos iluminados, mas nos bastidores, onde quase ninguém vê, né? Onde é ali que a excelência se manifesta. Porque às vezes a gente acha que o começar ele tem que ser grandioso. Nem sempre a gente vai começar já no topo. Ou melhor, nem sempre, nunca vamos começar no topo. Para corrigir a minha fala. Nunca vamos começar no topo. Todos os grandes empreendimentos, eles iniciaram muito pequeno. Só que o que eu quero que você atente nessa noite, né? O objetivo da reflexão é justamente a importância de você começar, mas começar com excelência. Não começar de qualquer maneira. Porque até o início, se ele for feito com excelência, ele vai produzir um resultado extraordinário. Porque a grandeza não começa nos palcos iluminados. A grandeza de um grande trabalho, normalmente ele está nos bastidores, onde quase ninguém vê. Quando você inicia um trabalho, seja ele na sua vida pessoal, profissional ou espiritual, não importa qual seja a área que você esteja desenvolvendo. Esse pequeno começo, ele é importantíssimo, porque ele vai produzir o resultado que você, às vezes, despreza. E aí entra a parte da excelência. Eu falo que a excelência, ela produz os resultados que nós desejamos a longo prazo. Nós começamos agora. É verdade, começamos tímido. Sabe aquele empreendedor que abre lá a sua lojinha de doce na garagem da casa? Ou quem sabe, o empreendedor que montou uma banquinha na frente da sua casa. Mas se ele fizer com excelência, ele vai produzir resultados extraordinários. Essa semana, alguns dias atrás, o meu filho estava contando uma experiência de um rapaz que trabalhava com ele em uma loja de departamentos. Eles trabalhavam junto nessa loja de departamentos. E o rapaz começou a fazer sacolé gourmet. E ele começou a levar aqueles sacolés para vender no trabalho. Só que quando ele começou a vender esses sacolés no trabalho, ele conseguiu mostrar tanto valor naquilo que ele estava fazendo, ele fazia com tanta excelência, que ele começou assim a vender de forma muito, mas muito grande. E aí ele começou não foi só na loja. A loja ela foi o ponto de partida, mas aí ele começou a vender em outros locais. E aí chegou uma hora que ele falou, puxa vida, não dá mais para ficar aqui. Eu vou ter que sair do trabalho para me dedicar exclusivamente à venda de sacolé gourmet. E hoje ele não trabalha em nenhuma loja de departamentos, ele trabalha como empreendedor e o resultado que ele conseguiu é muito acima do salário que ele recebia. Ou seja, o começar com excelência te faz grandioso. É isso que a gente precisa entender, que a grandeza não começa nos palcos iluminados. Muitas das vezes essa grandeza ela vai estar lá nos bastidores onde quase ninguém vê. Mas quando você decide empreender, mesmo que seja um empreendimento pequeno, e você faz com excelência, o resultado ele vai ser extraordinário. E muitas pessoas sonham com grandes conquistas. Quando a gente fala de conquistas, as pessoas elas simplesmente elas deslumbram, né? Elas imaginam. Mas eu sempre falo que a gente deve ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Nunca podemos nos esquecer que os pequenos passos, eles são importantíssimos em qualquer área da nossa vida. Aquele versículo bíblico que diz, sede fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, quem é fiel no pouco vai desfrutar do muito. Mas o ser fiel no pouco é justamente isso, essa capacidade de gerar excelência nessas pequenas coisas. Sabe o carinha que começa lá na garagem da casa? Mas ele começa com tanta excelência que daqui a pouco ele não vai conseguir mais suportar o negócio naquele espaço. Ele vai ter que ampliar. Eu conheço diversos cases de sucesso onde as pessoas começaram pequeno e depois tiveram que ampliar o negócio. Por quê? Porque as coisas fluíram. Ele fez com tanta excelência que as coisas elas começaram a se avolumar. Muitas pessoas sonham com grandes conquistas, mas ignora o poder de ser fiel nesse pouco. Sabe, ignorar esse poder é uma grande besteira que a gente faz. Porque quando eu sou fiel nesse pouquinho, o ser fiel no pouco significa ser excelente naquilo que você está fazendo. Porque quando você é excelente no que você está fazendo, você assume um compromisso para assumir maiores responsabilidades. É excelente quando você pensa com grandeza. A verdade é que o pouco não é um estágio irrelevante. Não é algo que a gente vai dizer assim, ó, isso é desprezível. É o laboratório, o pouco é um laboratório onde o nosso caráter ele é moldado, a disciplina, a capacidade de administrar, o muito, né? Essa capacidade de administrar o muito, ela vem ali, ó, quando você está no pouco. Porque se você administra bem no pouco, eu falo que é muito mais fácil administrar um pequeno negócio do que um grande negócio.
Um grande negócio, você tem uma série de complicadores. Mas em um pequeno negócio, como é que fica, Jota? Em um pequeno negócio, você consegue administrar com mais facilidade. Você tem a visão de tudo. Você consegue descobrir os impactos. E esses impactos, eles vão ser amenizados. Mas quando a coisa se avoluma, quando você parte para um grande negócio, você vai ver também que, assim como você tem a grandeza de conquistar coisas novas, você também vai ter problemas novos. E você, se você foi excelente administrando um pouco, você também vai ser excelente administrando o muito. O ser fiel sobre o pouco significa justamente isso. Dedicar o seu tempo, usar esse pouco como um laboratório para moldar o seu caráter, a disciplina, a capacidade de administrar o muito e se lançar, acreditando que você vai conseguir fazer coisas extraordinárias. Quando tornamos um pouco com descuido, quando não damos atenção, a gente se perde. Porque a gente deixa de acreditar nessa capacidade extraordinária de ser excelente e despreza esse pouco como se fosse algo que não tivesse muita importância. Eu falo que os pequenos passos, ele nos leva para grandes jornadas. Se eu quero ser o cara que vou agir com grandeza, vou conquistar coisas extraordinárias, eu tenho que entender que eu preciso valorizar esses pequenos passos. Quando nós honramos a excelência, nós abrimos mão dessa mediocridade de achar que o pouco é desprezível. Não, o pouco, ele não é desprezível. O pouco é a oportunidade que a gente tem de ser lapidado para ser colocado sobre o muito. E aí, meu caro, para que você entenda melhor essa frase onde você diz que a excelência, ela se molda justamente com esse pouco, né? Quando a gente chega e fala, ó, ser fiel, comece pequeno, mas comece com excelência, seja fiel sobre o pouco, para se tornar, né, para depois você ser colocado sobre o muito. Então, comece pequeno, mas comece com excelência, para que você entenda melhor essa frase que eu estou compartilhando com você. Eu gostaria que você atentasse para esses 4 pontos que eu vou te dar. São 4 dicas preciosas que vai te ajudar a olhar para a vida com grandeza e vai entender que esses 4 pontos, eles são essenciais para que você desenvolva não somente a sua vida empreendedora, mas também a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, para que você olhe para a sua vida profissional e encare com grandeza. Eu falo que ser pequeno não significa ser desprezível. Ser pequeno significa ser excelente. Eu vou ser excelente onde eu estou hoje, porque eu quero chegar no topo. E não tem como chegar no topo se você não for excelente. Se você quer ser um profissional de excelência, você tem que começar valorizando aquilo que você faz. Por mais simples que seja, se você faz com excelência, você se desenvolve de uma forma extraordinária. Eu falo que a minha caminhada no meio corporativo, ela se tornou grandiosa, ela se tornou vitoriosa pelo fato de eu valorizar os pequenos feitos. Quando eu era ainda um assistente, né, quando eu era ainda um auxiliar, eu trabalhava com excelência, eu nunca aceitei o nível da mediocridade, eu sempre entreguei o meu melhor, eu sempre fiz o meu melhor. Por quê? Porque eu não queria continuar como auxiliar, eu não queria continuar como assistente, eu não queria continuar como alguém pequeno, mas eu queria me tornar um profissional sênior que conseguisse entregar os melhores resultados e buscar sempre a excelência. A busca pela excelência tem que ser uma constante em nossas vidas. Nós não podemos nos acostumar com a mediocridade. E para que você compreenda melhor, eu trago aqui uma dica preciosa para você. A primeira dica que eu te dou: o pouco é o teste da consistência. Se você entender que antes de ser colocado sobre o muito, você tem que ser testado sobre o pouco, você vai ser consistente naquilo que você faz. Você não vai deixar que você não vai deixar que a mediocridade te jogue para baixo. Por que você não vai deixar? Porque você vai entender que antes de ser confiado com responsabilidades maiores, você vai ser observado naquilo que você considera pequeno. Um grande gestor não vai pegar um cargo de confiança e entregar em nossas mãos se nós não formos primeiro testados nas pequenas coisas. Nós vamos ser testados naquilo que é pequeno, no trabalho que é menos relevante. Mas quando você colocar excelência naquilo que você está fazendo e você entender que essa excelência é quem vai abrir a porta para te levar para lugares altos, você vai fazer com tanta graça, com tanta consistência, que você não vai ficar esquecido. O que faz a gente ser lembrado é o quanto a gente se dedica naquilo que a gente está fazendo. E aí eu quero que você entenda em todas as áreas da sua vida, seja na sua área pessoal, profissional ou espiritual. Quando você faz com excelência, a tua evolução ela vai ser notória. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é o cara comprometido com as pequenas coisas. Se você é comprometido com as pequenas coisas, vão ter pessoas que vão desejá-lo e vão querer colocar você em grandes coisas. E aí,
o seu empreendimento, aquele empreendimento que passava desapercebido, não vai ser mais invisível, ele passa a ser notado. As pessoas querem participar com você, as pessoas querem estar com você, querem conhecer o seu negócio. Cara, tem coisas que são extraordinárias e a gente precisa cultivar, né, essa cultura pela excelência. Puxa, não é porque eu sou um auxiliar de serviços gerais que eu vou ser medíocre. Não! Eu quero ser um auxiliar de serviços gerais, mas eu quero fazer o meu serviço com excelência. Porque o auxiliar de serviços gerais que desenvolve um serviço de excelência, ele vai ser lembrado e ele vai ser colocado em lugares maiores. De repente ele não vai ser mais o auxiliar de serviços gerais. Ele vai ser o cara que vai estar lá, o encarregado de serviços gerais. Então o problema não é a função que a gente ocupa. O problema é a valorização que a gente dá à função que a gente ocupa. A valorização que a gente dá ao negócio que a gente tem. Eu já vi pessoas que são excelentes na arte de administrar. E você olha para a pessoa e o negócio é pequeno. Imagina se você passa num cantinho todo bonitinho, arrumadinho, limpinho, cheiroso, você não quer entrar? Claro que você quer entrar. Porque você vê assim, poxa, a barraquinha de pipoca, você vai em qualquer barraquinha de pipoca? Uma que esteja toda largada, suja, abandonada, você vai comprar lá? Claro que não. Você vai procurar uma que seja mais agradável. Se é um troço feio, você diz, não, isso aí não serve para que eu participe, para que eu compre aí. Então, entenda, os pequenos passos, eles servem para que a gente seja observado. É a constância. E aí eu quero que você entenda o seguinte, que consistência se consegue com constância. É a constância nos detalhes que produz em nós maturidade e responsabilidade. Se você é constante no que você faz, você está no caminho da excelência. Seja constante no cuidado no seu empreendimento. Não seja relaxado. Tem pessoas que começam de forma extraordinária. Ela começa um negócio, bota uma placa bonitona. Só que com o tempo, essa placa, ela vai sendo desfeita. O tempo vai tirando a cor e o brilho dessa placa. O tempo arranca, às vezes, a placa do lugar. E você passa em frente ao empreendimento e tá lá, tudo largado. Parece um troço meio que abandonado. E aí as pessoas passam a não querer estar ali. O que faz o negócio ser visível é o quanto de excelência a gente coloca naquilo que a gente está fazendo. Não podemos ser medíocres, porque a mediocridade gera em nós uma sensação de fracasso muito grande. E a excelência, ela traz um constante, não vou dizer um constante, mas uma preocupação pela excelência. Você está ali buscando a constância, você está fazendo, você se levanta cedo, você se dedica, você cuida, você zela do que você está fazendo. A constância nos detalhes prova que você está maduro para assumir uma grande responsabilidade. Então seja constante naquilo que você está fazendo. Se você se predispôs a fazer algo, não abandona no meio do caminho. Ah, J.A., eu tenho uma grande ideia. Tira essa ideia do papel e começa. Ah, mas eu queria começar quando eu tivesse condições de alugar um grande local, né, um grande galpão, ou que eu tivesse condições de colocar um monte de coisa. Nada disso. Você tem que começar agora, cara. O tempo de começar é agora. Mas como é que eu vou começar? Existe uma série de maneiras para a gente começar. A gente pode começar em frente a um colégio, a gente pode começar a empreender distribuindo panfletos entre amigos, a gente pode fazer como o Silvio Santos fez, ir de casa em casa, a gente pode começar a empreender dentro do TikTok Shopping. É exatamente isso. Às vezes a gente não se atenta a isso, e às vezes você já tem mais de 2.000 seguidores e você tá aí, ó, paralisado. Por quê? Porque você não sabe empreender. A vitrine do Cafezinho com J.A. tá aí, ó. Eu tô com 2.500 seguidores, mas já tô vendendo. E já tô vendendo bem, por quê? Porque eu me comprometi com a vitrine do Cafezinho com J.A. Todos os dias eu faço um vídeo, divulgo lá. Todos os vídeos que eu faço, eu boto um link lá. E eu estou fazendo um negócio com excelência, porque eu sei que a excelência vai me entregar grandes resultados. E eu não estou preocupado em começar apenas quando eu tiver 500.000 seguidores. 500.000 seguidores será consequência da excelência e do trabalho que eu entrego hoje. Porque você que entrou nessa live, você vai querer me seguir. Por quê? Porque há um comprometimento pela excelência. O Cafezinho com J.A. tem um único propósito: te desenvolver a nível pessoal, profissional e espiritual, entregando o melhor resultado para que você olhe para você e enxergue o quanto de potencial você tem e o quanto você pode revolucionar com o que você tem nas mãos. O que tem hoje é suficiente para que você possa empreender. E eu te convido agora, nesse momento, se você tem mais de 2.000 seguidores no TikTok, você habilitar a sua vitrine e colocar produtos lá. Aí você vai dizer assim, poxa, J.A., mas eu não sou bom de venda. Você não é bom de venda, mas você vai se tornar bom de venda. Por quê? Porque se você precisar de uma mentoria para técnicas de venda, você vai passar uma mensagem para mim no privado e eu vou dedicar 1 hora do meu tempo para te dar alguns insights para que você possa aperfeiçoar as suas qualidades e as suas habilidades para ser um excelente vendedor no TikTok Shopping. Você vai montar sua vitrine e vai deixar lá. E você vai conseguir o resultado que você deseja. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando a gente
se compromete com algo, quando há constância, a excelência ela vem. O resultado da excelência, ele vem pela constância. Não se preocupe demasiadamente só em, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer quando for grande. Você tem que fazer agora para ser grande. Se você quer ser grande, você se compromete quando você é pequeno, porque a excelência, ela vem quando a gente é pequeno e a gente molda o nosso caráter, a nossa disciplina e a nossa capacidade de administrar. E você vai ver que o resultado ele chega pela constância. Se você usa o pouco e testa da consistência de verdade, mas não é com meia boca não. Você testa de verdade. A constância, ela vai te entregar o resultado. O pouco é o teste da consistência. Por quê? Ele testa não apenas a sua responsabilidade, mas ele testa o teu caráter, ele testa a tua disciplina, a tua constância e a tua capacidade de administrar. E aí eu não quero que você pense somente como empreendedor. Pensa no todo. Pensa como empreendedor, pensa como profissional, pensa a nível pessoal. A constância no seu desenvolvimento pessoal vai te tornar um ser humano melhor, vai te fazer evoluir também a nível profissional e espiritual. Temos que cuidar do todo para que alcancemos os melhores resultados da nossa vida. Ok? Você que está na live, começa a curtir aí, manda coraçãozinho, compartilha. Por quê? Porque o conteúdo que eu estou te passando é precioso e eu estou ofertando gratuitamente para você. Então, se você está gostando, deixa o seu like aí e começa a curtir, porque isso demonstra a aprovação do trabalho para o TikTok e para os meus seguidores. A segunda coisa que você precisa entender, a segunda dica que eu deixo para você agora é a excelência. Deixa eu só conectar aqui o meu cabinho, que a minha bateria está dando um tilt. Maravilha. Só para não atrapalhar a nossa live. A segunda dica que eu te dou, e eu gostaria que você usasse essa dica para que você construa algo poderoso na sua vida. Atenta para a primeira, que eu já te dei, e você vai agora olhar para essa segunda dica. A excelência é um hábito, não um evento. Porque às vezes a gente acha que a excelência é algo extraordinário que devo fazer e depois tchau, um abraço. Tem gente que acha que a excelência está no lançamento de um produto. A excelência está na abertura de um negócio. A excelência está quando eu inicio a faculdade. Não, isso tudo são eventos. A excelência não está quando eu concluo a faculdade, por exemplo, ou quando eu concluo um curso. Isso tudo faz parte, mas ainda não é excelência. Por quê? Porque a excelência é um hábito. Ela é constante. A excelência é uma busca que não acaba nunca. Porque você vai alcançar uma meta hoje, mas amanhã você já está disposto a evoluir um pouco mais. A gente está sempre crescendo de nível. A gente está sempre evoluindo. A gente está sempre elevando o nível. Se você eleva o nível, a tua busca pela excelência, ela também se eleva. Não espere por um grande momento para dar o seu melhor. Porque o problema todo é esse, que às vezes a gente se torna medíocre por causa do meio que a gente está inserido, ou por causa do momento que a gente está vivendo. E a gente chega a dizer, não, eu não sou valorizado nesse lugar, eu não sou valorizado nessa empresa, eu não sou valorizado pelas pessoas que estão ao meu redor, eu não sou valorizado por aqueles que me rodeiam, pela minha família. Não, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar com uma única coisa. Tudo que eu planto, eu colho. Se a Bíblia diz que se você for fiel sobre o pouco, sobre o muito você vai ser colocado, o que você vai entender com isso? Se eu for excelente hoje, nesse pequeno espaço, nesse momento, eu vou fazer coisas extraordinárias. Então, eu vou entregar o meu melhor agora. Eu vou entregar o melhor da minha vida agora. A excelência nasce na rotina, na atenção a cada tarefa, mesmo quando ninguém está olhando. A excelência é justamente isso, porque a excelência está muito relacionada com o caráter. O que é o caráter? O caráter é quando você faz algo que não te envergonha e esse algo ninguém está vendo. Caráter é você fazer a coisa certa quando ninguém está vendo. E fazer a coisa certa quando ninguém está vendo significa o caminho para a excelência. Por quê? Eu estou trabalhando hoje de uma forma extraordinária. Por quê? Porque eu entendo que o caminho pela excelência, ele não precisa ser visto por ninguém. Mas eu preciso acreditar que esse caminho eu estou percorrendo. E eu não posso deixar que ninguém tire isso de mim. Porque às vezes a gente se permite ser manipulado pelos medíocres. Como assim, Jota? Quando eu deixo de fazer a coisa certa porque eu não fui valorizado.
Não se preocupa se você não está sendo valorizado agora. Não se preocupa se você não foi reconhecido. Não se preocupa se ninguém viu. A vida vai te recompensar por tudo que você fizer. Eu falo que normalmente o que a gente entrega, a vida também nos devolve. Se você foi excelente e ninguém viu, maravilha. Sabe por quê? Mas vale passar desapercebido diante dos homens. Por quê? Porque diante de Deus você está sendo visto. E a tua recompensa vai chegar. Pode ter certeza, a vida é maravilhosa por causa disso. Ela recompensa a gente quando a gente menos espera. E aí, quando você menos esperar, você vai ver que aquele ato de excelência que você tornou um hábito, ele te produziu um resultado extraordinário. E você vai fazer a melhor colheita da sua vida. Sabe por quê? Porque a sorte vai bater na sua porta. Exatamente, a sorte. Sabe o que é a sorte? A sorte é o encontro de uma oportunidade com uma pessoa preparada. Quando você encontra essas duas coisas, aí você diz, eu tenho sorte. Eu me preparei de forma excelente, valorizei a excelência como hábito, e a oportunidade chegou. E quando ela chegou, eu estava preparado, ó. Aí, meu amigo, é a conexão certa. E o resultado? O resultado você já sabe. Conquista, realização de sonhos, grandeza, força, poder. E aí você vai dizer, puxa vida, como foi bom ser fiel sobre o pouco. Porque ser fiel sobre o pouco moldou o meu caráter. Moldando o meu caráter, me gerou um compromisso pela excelência. E essa excelência me levou à grande realização do meu sonho. Me levou ao centro das minhas realizações. Então não se preocupe demasiadamente porque você está em um ambiente pequeno. Esteja num ambiente pequeno, mas não tenha uma mente pequena. Ó, pensa com grandeza, porque você vai chegar lá e você vai conquistar. Porque se você é comprometido com a excelência, ela vai ser um reflexo para te elevar a lugares que você jamais imaginou. É comprometimento. Quando você se compromete, você realiza. E a terceira dica que eu deixo para você: pequenas sementes geram grandes colheitas. Isso aí é fato. Essa terceira dica, ela é poderosa. Pequenas sementes geram grandes colheitas. Imagina você plantar uma sementinha de uva. Você já viu como é que é a semente de uva? É uma sementinha de nada, um trocinho pequeno. Joga ela sobre a terra. Cuida dela. Se ela germinar, ela vai te entregar uma sementezinha? Não. Ela vai te entregar cachos de uvas. E não poucos. Uma sementinha de nada pode te entregar um resultado extraordinário. Um caroço de manga pode te entregar uma mangueira, onde você vai tirar vários frutos. Então o que eu quero que você entenda é que uma sementinha que você planta hoje será a tua grande colheita amanhã. Se você é comprometido no pouco, se você tem o hábito pela excelência, semear a semente que você está semeando vai te entregar um resultado extraordinário. E você vai dizer, J, como valeu a pena ter essa cultura de acreditar nas grandes colheitas plantando pequenas sementes. Quando nós plantamos pequenas sementes, nós estamos preparados para colher grandes colheitas. Não é pequenas não, porque o que parece insignificante, isso aí é... Você tem que ter isso na sua mente, tem que estar aqui, ó, impregnado, cara. Não pode deixar passar. O que parece pequeno ou insignificante hoje pode se tornar um marco na sua vida amanhã. Sabe essa sementinha de uva que você joga fora, essa sementinha de abóbora que você despreza, essa sementinha de melão que de repente vai para o lixo. Mas se ela brota, ela se torna algo muito, mas muito poderoso, porque ela não te entrega uma semente. Além de devolver várias sementes, ela também te entrega frutos, e muitos frutos. Então entenda que o que parece insignificante hoje pode se tornar a grande colheita que você vai ter amanhã. Cultive com carinho, cultive com atenção. Cada ato feito com cuidado e dedicação é uma semente que, com o tempo, dará frutos, mas frutos em abundância. E isso a gente tem que ter na mente e no coração, ó. Tem que estar impregnando nossa mente e nosso coração, essa semente que hoje parece insignificante. Sabe quando as pessoas chegam e dizem assim, cara, o que você está fazendo? Isso aí não tem sentido, não vai prosperar. Tem pessoas que vão chegar para você. Quando você estiver empreendendo, vai ter um monte de gente que vai chegar para você e vai dizer, cara, não faz sentido. Isso aí não vai prosperar, não tem futuro isso. Sabia que eu já ouvi isso? Eu já ouvi isso. Larga esse negócio de TikTok porque não tem futuro. Larga esse negócio de mídias sociais porque não tem futuro. Eu falei, como assim não tem futuro? Eu estou passando conhecimento, eu estou passando experiência de vida, estou levando esperança. Eu estou sendo a faísca que vai acender a chama da alma de muitas pessoas para que eles se desenvolvam, para que eles sejam empreendedores, para que eles se desenvolvam a nível pessoal, profissional e espiritual. Como não vai valer a pena e como não vai ter sentido? Falei, olha, jamais eu vou desistir de um sonho, porque o sonho quem sonhou fui eu. E se eu sonhei esse sonho, sou eu que tenho que realizar.
O hábito pela excelência tem que ser um comprometimento meu. Semear a semente da insignificância, que muitos consideram insignificante, é minha responsabilidade. E quando essa semente germinar e me entregar a grande colheita, sou eu também o responsável em desfrutar dela. Imagina você se Bill Gates tivesse desistido. Imagina você, porque ele estava começando pequeno lá na garagem, se ele tivesse sepultado o negócio dele. Imagina você se Santos Dumont tivesse deixado suas experiências fracassadas dominar sua experiência de vida ou dominar seus sonhos. Então entenda, o sonho quem sonhou foi você. Se foi você que sonhou, aprenda que pequenas sementes geram grandes colheitas. E quando a gente tem isso na mente, a gente não permite que nada, nem ninguém tire isso de nós. Ah, mas as pessoas não valorizam, J. Não tem problema se as pessoas não valorizam. Só vai sonhar grande, cara. Só vai sonhar grande quem acredita no sonho. E o sonho é seu. Então quem tem que acreditar é você. Quem tem que realizar é você. Apenas vá lá e faça a diferença. E a quarta dica para a gente encerrar. O pouco revela quem você é de verdade. O pouco demonstra quem você é de verdade. Porque é muito fácil a gente estar num ambiente de abundância e achar que vai arrebentar a boca do balão. Quando não há aplausos nem reconhecimento, sua motivação real se mostra como? Lá embaixo. Poxa, não tem aplauso, não tem reconhecimento. As pessoas não valorizam o trabalho, as pessoas não fazem nada. Quem é fiel no pouco demonstra. Quem é fiel no pouco demonstra fidelidade e comprometimento consigo mesmo. Eles estão ali, essa demonstração de integridade e caráter. Eu não negocio integridade e caráter. A responsabilidade é minha, então o pouco revela quem eu sou de verdade. É nesse pouco que você vai demonstrar se você acredita ou não naquilo que você se predispôs a fazer. Se você é de verdade comprometido, você não vai abandonar porque alguém criticou, porque alguém disse que você não vai conseguir, ou porque, de repente, as circunstâncias não são favoráveis. Você vai acreditar até o fim, você vai cuidar, você vai fazer a diferença. Por quê? Porque você crê que nas pequenas coisas, no pouco, o teu caráter ele é moldado. Virtudes que sustentam o sucesso, elas são moldadas quando a gente está passando por esse vale de escassez. É na simplicidade, é no pouco, é na integridade, no caráter, no comprometimento que essas coisas se revelam. Então, quando eu me comprometo de verdade, o pouco revela quem eu sou. Quando eu estou comprometido, as pessoas podem não acreditar, mas eu acredito. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que o palco da vida está me esperando. E eu sei que o caminho para lá, ele é percorrido com pequenos passos. Se você quer desfrutar dos palcos da vida, se você quer estar nesses palcos, o palco da vida está preparado para você. Mas você tem que aprender a andar passo por passo. Não é qualquer um que sobe no palco da vida, mas são aqueles que mesmo quando estão longe dos holofotes, sem enxergar nenhum aplauso, é excelente em tudo que faz. A palavra de Deus diz, sede fiel sobre o pouco, porque sobre o muito eu vou te colocar. Seja excelente nesse pouco que você faz hoje. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual. Seja excelente, porque o muito é questão de tempo. Apenas confie. Seja excelente e confie, porque você vai chegar lá. E quando você chegar, você vai ver que o palco da vida vai estar sendo preparado especialmente para te receber. A vida, ela promove quem sabe ser excelente em qualquer fase. A vida não vai promover qualquer pessoa. A vida não promove descomprometidos. A vida não promove negligentes. A vida não promove aqueles que estão apenas em busca de aplausos. A vida promove aqueles que são apaixonados pela excelência.